O que é essa parada de liberalismo que tá tão em alta nesses últimos tempos e vem conquistando aí o coração dos jovens mais engajados na política, né? Afinal de contas, parece que hoje em dia tá muito mais descolado você usar uma camiseta escrito menos Marx e mais Mises do que sair por aí com uma camiseta do Che Guevara, né? Inclusive, se você quiser me dar uma dessa aí, eu tô aceitando, hein? Ô Libershop, me patrocina, mano! Bom, esse é o início de uma série que eu vou tentar explicar pra vocês de maneira simples e direta as ideias e as bases que compõem todo o pensamento liberal. A gente tem muito por onde se estender em relação às áreas do liberalismo, como a área política ou a área econômica, por exemplo, e principalmente a área econômica, mas agora a gente vai tratar sobre alguns princípios e alguns pilares que sustentam todo esse pensamento. Então, vamos lá. Bom, o liberalismo, antes de tudo, é uma doutrina política. E assim como todas as outras, o liberalismo também possui os seus próprios meios de atingir os seus fins. Ou seja, tem as suas próprias propostas para fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. E que, claro, divergem muito ou pouco das demais. Isso aí vai depender de qual ideologia política você está usando para comparar. Se você estiver comparando socialismo com liberalismo, aí vai divergir muito, porque praticamente o completo oposto. O liberalismo acredita que a maioria esmagadora das pessoas prefere a abundância do que a pobreza, miséria, né? Isso aí é meio óbvio. É uma doutrina voltada principalmente para uma melhoria das condições materiais do ser humano. Ou seja, o propósito é reduzir a pobreza e a miséria. Beleza, esse é o fim ao qual a gente deve chegar, a diminuição da pobreza e da miséria. Mas eu imagino que a pergunta que vem na sua cabeça logo após é: tá, como a gente faz isso? A resposta para essa pergunta pode ser resumida em apenas uma palavra, que é liberdade. O meio pelo qual a gente vai atingir uma constante melhora nas condições de vida humana é a liberdade. Mas calma, porque o conceito por trás dessa palavrinha tão pequena não é tão simples assim quanto parece. Agora a gente vai ter que partir um pouquinho para a filosofia da parada. Eu prometo que vai ser rápido. O verdadeiro liberal acredita que o que é mais alto e mais profundo no homem não pode ser atingido se houver qualquer regulação externa. Muita gente pensa que liberalismo é sinônimo de capitalismo malvadão, que não tá nem aí para os bens espirituais e só se preocupa com bens materiais e acúmulo e concentração de riquezas. E nada poderia ser mais falso do que isso. O liberalismo se concentra em construir um maior bem-estar material do homem, que tem como consequência diretamente um maior bem-estar externo. Isso tudo porque acredita-se que só assim, produzindo uma atmosfera decente de vida, com riquezas exteriores, é que se pode alcançar as riquezas interiores e espirituais. Riquezas essas que não conseguem atingir o homem de fora, mas somente de dentro do seu próprio coração. Então, para resumir a ideia aqui, para atingir o ápice da filosofia do bagulho, é o seguinte: o liberalismo não objetiva, o liberalismo não visa criar nenhuma outra coisa que não sejam pré-condições externas que permitam o desenvolvimento de uma vida interna. E bom, existem 3 pilares dos quais toda a ideia liberal se fundamenta, e cada um deles se estende em assuntos dos quais a gente poderia ficar falando aqui por horas e horas, velho. E esses pilares são liberdade, propriedade e paz. Liberdade essa que pode ser entendida como uma ausência de coerção de indivíduos sobre outros indivíduos. Ou seja, uma sociedade onde uma pessoa ou o Estado não podem obrigar uma outra pessoa a fazer algo que ela não queira. É um princípio resumido em que ninguém pode recorrer à força ou à fraude para obrigar ou induzir uma outra pessoa a fazer algo que ela não deseja. E essa liberdade como valor supremo é decorrente do fato de que um sistema baseado na liberdade garante uma maior produtividade do trabalho humano, o que acaba tornando esse sistema o mais interessante para toda a população. E um sistema baseado na liberdade pressupõe necessariamente que não existam restrições em relação à propriedade privada dos meios de produção e que também exista plena liberdade de entrada no mercado, né? A famosa economia de mercado. Então, olha aí o pilar da propriedade, que eu falei agora há pouco, aparecendo aí. A defesa da propriedade privada dos meios de produção é extremamente importante, levando em consideração que apenas com ela é que você atinge o maior nível de produtividade.
ou seja, aumenta exponencialmente a criação de riquezas. E a partir daí, o homem consegue desenvolver as suas riquezas internas, né? Lembra que eu falei sobre isso agora há pouco, quando a gente estava falando sobre a filosofia do bagulho? Mas eu não vou me estender muito aqui nesse lance de propriedade privada agora, porque a gente vai tratar disso no próximo vídeo da série, que eu vou estar falando sobre liberdade econômica, né? Economia liberal e tudo mais. Então, fica ligado no próximo vídeo. E a liberdade também pressupõe o nosso terceiro pilar, que é a paz. O liberalismo não é nada a favor de guerras. E não só pelo fato de elas trazerem muita morte e sofrimento, mas também porque elas são responsáveis por diminuir as possibilidades de cooperação social e de divisão de trabalho. Então, por conta disso tudo aí que eu falei, dá para se dizer que o liberalismo é fundamentado nesses três pilares que eu falei, que são liberdade, propriedade e paz. Ah, eu não posso deixar de fora também um outro valor que é extremamente importante para o liberal, que é a tolerância. Às vezes eu me pego refletindo sobre as pessoas que chamam o liberal de fascistinha, e sinceramente eu intercalo bastante entre rir e ter dó da ignorância dessas pessoas que nitidamente não sabem nem o que é ser liberal e muito menos sabem o que é fascismo. Eu também admito que eu fico um pouquinho chateado por terem banalizado um termo tão monstruoso como esse, que é o fascismo, né? E caso você seja uma dessas pessoas, eu devo te dizer que o fascismo tem dois itens muito fortes na sua essência, que são o cerceamento de debate e o autoritarismo barra totalitarismo. Ou, em outras palavras, caso não tenha ficado claro, é a falta de liberdade de expressão e a repressão por ideias diferentes. Ou, simplificando mais ainda, é a famosa censura, né? Que hoje em dia até que tá meio modernizado aí com esse lance do cancelamento e tal, mas isso aí é assunto para outro vídeo. E qualquer um que consiga enxergar a realidade, né, e não esteja completamente alienado, consegue ver nitidamente onde a gente encontra esses itens hoje em dia, né? E eu não quero te dar um spoiler não, mas definitivamente não é dentro do liberalismo. Então, levando em consideração que você é livre para dizer o que quiser, não esquece de deixar um comentário aqui me xingando caso você tenha achado esse vídeo uma bosta, ou me elogiando caso você tenha achado o vídeo muito da hora. Deixa mesmo aí um feedback para eu saber se o conteúdo tá da hora ou não, e arregaça o botão do like ou do dislike, e não esquece de mandar esse vídeo também para todos os seus amigos. Afinal de contas, a gente está vivendo num momento em que a política simplesmente tomou conta, velho, da população. Todo mundo hoje procura saber, estudar, entender um pouquinho melhor sobre o assunto, então nada mais justo do que você compartilhar conhecimento aí com a galera. Se inscreve no canal agora para não perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos dessa série. E outra coisa importantíssima, me segue também no Instagram e no TikTok, porque toda hora eu tô postando conteúdo extra lá te ensinando alguma coisa. E eu quero finalizar esse vídeo aqui com uma afirmação que é o seguinte: você que está assistindo esse vídeo, você é muito, mas muito mais liberal do que você imagina. Então, durma com essa e espere pelos próximos vídeos. Um beijo pra vocês e mantenham-se curiosos.